Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Entrevista Portal. Entrevista Portal de hoje recebe a psicóloga Simone Ghisoni, numa entrevista ao vivo e exclusiva. Desde já a gente quer agradecer aqui a presença da psicóloga Simone. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite. Obrigada, Evandro, pelo convite. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Você pode participar da Entrevista Portal em diversos canais do portal. Você pode assistir lá no portaljaguaruna.com, você pode assistir na TV Portal, nas principais redes sociais, uma delas é o Facebook. Lá no Facebook a transmissão é ao vivo e você pode interagir conosco, inclusive com a nossa entrevistada. A entrevistada aqui que, olha, vai falar sobre um tema muito bacana, o CMDCA. Eu falei certo? Falou certo. Não tem nada a ver com K? Não, é CMDCA mesmo, Evandro. Mas a maioria fala. CMDK. Inclusive o passarinho de cabelo branco falou isso hoje ainda. Ah, é? CMDK, né? Eu falei. Não, é CMDCA. CMDCA. Vai vir aí as próximas eleições dos novos conselheiros tutelares. Então, você fique ligado aí. Você vai ter bastante informação aqui com a Simone. Ô, Simone, todos os nossos entrevistados aqui no nosso programa, a gente vai lá nas origens dos nossos entrevistados. Afinal de contas, você é filha de Jaguaruna, de onde é que você veio, mulher? Eu sou natural de Grão-Pará, é uma cidade bem pequena, né, perto de Braço do Norte, mas desde da primeira infância a gente veraneia aqui na Praia do Arroio Corrente. Então, chegou um tempo que minha mãe ouviu no rádio que ia ter um concurso público para psicólogo aqui em Jaguaruna. E aí ela me ligou e falou: Simone, vai ter concurso na prefeitura de Jaguaruna e tem vaga para psicólogo, por que tu não te inscreve? E então eu me inscrevi, consegui passar em primeiro lugar naquele concurso e estou contratada até hoje. Isso há 17 anos, Evandro. Já são, não acredito. 17 eu confesso anos. Que poderia ser uns 6, 7... Não, eu assumi na prefeitura de Jaguaruna no dia 2 de abril de 2002. 2002. Isso. Era na gestão do prefeito Claudemir. Faz tempo, então foi 16, 17 anos ainda. 17 anos. Diz que quem toma água dessa lagoa... Ah, essa é Não. Uma história. É, né? Da bica, sim. É mesmo? Sim. E realmente funcionou aí no seu Funcionou. A lado profissional? dona Yolanda Save, lá do Laranjal. Um dia a gente lá na Secretaria da Assistência Social, ela passou a mão em mim e falou: vem cá que vou te levar num lugar. E ela levou? Me levou na bica e me fez tomar água da bica. Pronto, estou aqui até hoje, né? Obrigada, dona Yolanda. Então, essa água realmente é milagrosa. Não é à toa que tem essa fama. Ô, Simone, você atua em que função? Você é psicóloga, mas que função diretamente no CMDK ou na Secretaria da Família? Na verdade, assim, eu ocupo uma função de psicóloga na Secretaria de Assistência Social. Não se fala mais Secretaria da Família. Secretaria de Assistência Social. Isso. Lá na Secretaria de Assistência Social, eu coordeno um serviço de acolhimento. Hoje, aqui no município, a gente tem o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras. É um serviço que nós temos famílias que são voluntárias e elas acolhem as crianças quando elas estão destituídas do poder familiar. E aí eu coordeno esse serviço, então, né? Sou psicóloga na gestão e sou membro no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, é o CMDCA que o Evandro está falando. O CMDCA tem 10 conselheiros, né? 5 conselheiros. 10 conselheiros? Do CMDCA. Isso só em Jaguaruna? Não. É Isso é lei municipal. O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Jaguaruna tem 10 conselheiros. 5 de entidades não governamentais. Todos de Jaguaruna? Tá. Todos de Jaguaruna. Certo. 5 de entidades não governamentais e 5 de entidades governamentais. Entendi. O conselho ele tem que ser paritário, que a gente chama. Tem que ser metade sociedade civil e metade do governo. Eu sou representante do governo nesse conselho. Certo. Hoje, eu tenho uma função de secretária no conselho, né? O nosso presidente é o Paulo Henrique Duarte, ele é presidente desse conselho.
e eu sou secretária do conselho. Agora, como nós estamos em processo de eleição do conselho tutelar, quem que coordena, quem organiza, quem faz todo o processo, organiza todo o processo de eleição de conselheiro tutelar é este conselho ao que eu faço parte, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Ali a gente elege uma comissão, né? Então a comissão é de 4 membros que vai cuidar dessa parte da eleição. E eu presido esta comissão, a gente chama ela de Comissão Eleitoral Especial. É isso. Entendi. Só isso? Tudo isso, né? Não, é isso, né? Então, esse conselho, ele é formado, ele tem algum ciclo? Tem. Os conselheiros, eles são renovados a cada 2 anos, se renova esse conselho. 2 anos? A cada 2 anos, o Conselho de Direito. Uhum. Aqui no município de Jaguaruna a gente tem uma dificuldade de renovação desse conselho, porque as pessoas não gostam muito de ser conselheiros, porque ela é uma função não gratificada. Certo. Então as pessoas não gostam muito porque exige bastante da gente, tem reuniões, né? E é um órgão fiscalizador das políticas públicas na área da infância e adolescência. Uhum. E aí a gente acaba se repetindo lá dentro do conselho, assim. Então as pessoas elas acabam sendo conselheiras e aí elas são remanejadas ali dentro do conselho, às vezes elas saem por um período lá que... Uhum. E aí depois elas voltam, né? Bom, essa voz aqui é o pessoal que está assistindo aí nos canais portais. Vazou aqui um áudio, mas é o áudio aqui da Simone. Ô Simone, além de Jaguaruna, você também trabalha também em outros municípios, além de Jaguaruna também? Abrange mais alguém na região? Nessa área, não. Eu sou psicóloga clínica, desde a minha formação, né? Eu sou psicóloga clínica e eu atendo numa clínica particular lá em Tubarão, que eu moro em Tubarão, na verdade, né? Ah, você reside lá. Aí eu atendo numa clínica particular em Tubarão. Aqui em Jaguaruna eu tenho uma outra função que eu amo muito, assim, né? Conta para nós. Eu trabalho no serviço de mediação do Poder Judiciário. Posso perguntar o que é isso? Serviço de mediação? A mediação, ela é uma oportunidade que as partes de um processo têm de fazer, de construir por elas mesmas um acordo para que ele não tenha necessidade de ser decidido pelo juiz. Então, assim, as pessoas elas vão lá no Poder Judiciário, a gente tem uma sala de audiência, certo, né, onde eu sou mediadora, a Vera Pinheiro é mediadora também. Na verdade, a Vera começou a fazer mediação aqui no município bem antes de mim, né? Eu estou aprendendo com a Vera ainda nesse serviço, né? Mas assim, a gente recebe as partes de um processo e a gente tenta intermediar um acordo ali entre as partes. Quando há um acordo, a gente digita um termo, redige o acordo, todo mundo assina e ele passa a valer, né, a partir daquele momento. Quando não há acordo, a gente redige um termo dizendo que não houve acordo e o processo continua. Entendi. Bom, nosso amigo, a Rosana Golart Felisbino está nos assistindo. Conhece a Rosana? Golart Felisbino? Não começa a me perguntar se eu conheço as pessoas, Evandro, porque é muita gente, eu tenho uma dificuldade de memória imensa. Aí depois eu chego em casa, sento no sofá da sala e penso, Rosana, tá... Né? Então não me pergunta se eu conheço as pessoas. Não conhece? O Ney, você conhece? Lembrar. O Ney que é... O Ney diz aqui, boa noite, linda Simone. Ah, obrigada, Ney. Eu te assisto aqui também, por isso que eu te conheço. O Sandro Ávila, Simone, excelente profissional. Obrigada. Realmente ela é uma excelente profissional. Essa mulher trabalha aqui nesse município. Eu não estou transmitindo isso aí, por quê? Oi? Eu não estou transmitindo isso. Você não está transmitindo? Só você entrar no Facebook, mulher. Você tem que entrar no Facebook. Aliás, eu vou aproveitar que outra Simone entra no Facebook. E agora, você pode entrar no Facebook lá no canal do portal jaguaruna.com. Você tem que entrar no portal jaguaruna.com, fazer igual a Simone aqui, ó. E lá você vai curtir ou compartilhar. O legal é você compartilhar porque os seus amigos vão estar assistindo juntamente com você. É esse mesmo aí. Vou entrar, né, para minha família lá de Grão-Pará poder me ver na TV, né? Quem nasce em Grão-Pará é o quê? É grão-paraense. Linda, né? Grão-paraense. Grão-paraense.
Então você é uma grã-paraense. Sou grã-paraense. Sua família é toda de lá? Minha família é de lá, alguns já saíram, assim como eu, né? Mas meu pai e minha mãe moram lá, em Grão-Pará. Um abraço para a Daiane Lopes, que está assistindo. O Dinho Duarte está assistindo. A Isabela Siqueira, tá legal, tá numa boa. A Cristiane Mota está nos assistindo, uma grande audiência aqui no portal. E a gente está batendo um papo. Ó, tá aqui embaixo na tela, no Estúdio Portal. Você está acompanhando aí e veja que Veja que legal é que as pessoas podem deixar o seu recadinho embaixo, está aqui embaixo na tela. Ó. Aproveita, deixa o seu recadinho. É uma entrevista portal ao vivo e exclusivo do Estúdio. Você gostou do nosso estúdio? Eu achei lindo esse estúdio. Acho que gostou? Um xodó. Legal, muito né? legal. Pois é, muita gente quer conhecer esse nosso estúdio. A Simone está aqui hoje. E ela vai bater um papo, porque agora é o seguinte. Está vindo aí as eleições dos novos conselheiros tutelares de Jaguaruna. Não sei. Você está no portal Jaguaruna, você tem que entrar no Facebook. Deixa eu criar. Simone, temos iniciando aí as eleições do Conselho Tutelares, um processo. A gente chama processo de escolha de conselheiros tutelares, porque não é só uma eleição, é todo um processo de escolha, né? Então a gente chama de processo de escolha de conselheiro tutelar. Deste processo de escolha, uma eleição também faz parte. Certo. E esse processo inicia-se quando? Ó, onde é que eu abaixo isso aqui, Simone? É aqui? Pronto. O processo... Aliás, tem muita pergunta sobre o novo processo, né, o Simone? Novo que não é mais novo, né? Que não é novo? Que já aconteceu uma eleição nesses moldes em 2015. Então, ele era novo lá em 2015. Agora são os mesmos moldes. Nós temos novidades legais dentro desse processo, né? Tem uma lei fresquinha aqui, que é do presidente. Essa lei é boa ou não? Lei boa? Ela agradou a muitos. Ou complicou, não? E desagradou a alguns. Não é para o nosso município não é nada assim tão relevante nesse momento, né? Mas vou falar disso também. Então, assim, o nosso processo de escolha de conselheiro tutelar, ele iniciou no dia 5 de abril, quando nós lançamos o edital de convocação das eleições, né? Então, ele iniciou no dia 5 de abril. Ele se encerra no dia 10 de janeiro de 2020, com a posse dos novos conselheiros tutelares. São quantos conselheiros? Cada município tem, dependendo da população daquele município, tem um ou mais conselhos. Um conselho tutelar é formado por 5 conselheiros. Sempre 5 conselheiros. Então, nessa gestão são 5 conselheiros? São 5 conselheiros. Esses conselheiros, eles podem dizer, entrar num novo ciclo, uma nova reeleição, vamos dizer assim? Não pode. Então, pode ou não pode? Essa é a novidade da lei, né? Estava cheirando a novidade. Até no dia 8 de maio, os conselheiros tutelares, eles poderiam ser reconduzidos apenas uma vez, né? Então, assim, um conselheiro tutelar, ele tinha uma gestão e aí, passando pelo processo eleitoral, ele podia ser reconduzido mais uma vez. Agora, com essa lei assinada no dia 9 de maio, eles podem ser reconduzidos infinitamente. Então, assim, eles podem ser reconduzidos, é igual vereador, pode se aposentar conselheiro tutelar, desde que passe por todo o processo e seja eleito pela população. Nosso conselho aqui em Jaguaruna é atuante? É, atuante, sim. Tem muitas demandas, né? Que coisa boa. E então, esse pessoal que já são conselheiro pode se inscrever também? Todos os conselheiros atuais podem se inscrever e participar novamente do processo. Todo município tem conselho tutelar? Todo município tem, é obrigatório. Até lei. Santa Rosa de Lima, que tem 3.000 habitantes, tem um conselho lá com 5 conselheiros. É lei. 5 conselheiros lá? Sempre 5 conselheiros. Um conselho é formado de 5 conselheiros, Evandro. E aí o que acontece? Municípios como Criciúma tem 2 ou 3 conselhos. Cada um deles com 5 conselheiros. Ah, conforme o número de habitantes, exatamente, aumenta a demanda. vai aumentando o número de conselhos. O pessoal em casa está perguntando, eu quero ser conselheiro tutelar, eu quero, o que eu faço? Estou viajando, se inscreve aonde? Pode se inscrever ainda? Dá tempo de se inscrever? Pode se inscrever. As inscrições iniciaram no dia 22 de abril
e elas se encerram no dia 24 de maio. As inscrições são realizadas lá na Secretaria de Assistência Social. Nós temos uma estagiária lá à disposição, né? É só ir lá, apresentar a documentação, preencher a ficha e aí se inscrever. Todas as inscrições... o horário é das 8 ao meio-dia, o horário de inscrição, de segunda a sexta na Secretaria de Assistência Social. Apresentando toda a documentação, fazendo a inscrição, depois a comissão eleitoral vai se reunir e vai avaliar se aquela inscrição ela está dentro do que a lei exige. Então, assim, se estiver, a inscrição vai ser homologada. Primeiro tem que passar por uma comissão de avaliação. Exatamente, porque tem vários pré-requisitos para uma pessoa ser conselheira tutelar, né? Ela tem que residir no município de Jaguaruna. Os nossos conselheiros, né, eles têm que residir aqui no município de Jaguaruna. Entendi. Eles têm que apresentar vários atestados que eles estão em conformidade com a lei, tipo atestado de idoneidade moral. Isso. Tem que estar em dia com alguns órgãos, Receita Federal, né? E aí, a partir do momento que eles conseguem cumprir todas as exigências, tem que ter ensino médio. Interessante. Ensino médio. No município de Jaguaruna ainda é ensino médio. Em alguns municípios já estão exigindo nível superior. Qual é a idade? Tem 18 anos no mínimo. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Isso. 60, 50, 60? A nossa lei fala de idade máxima e me parece que é 65 anos, assim, porque tem uns plantões, tem sobreaviso, tem ocorrência que atende de madrugada, né? Então, eu não estou bem certa dessa questão da idade, Evandro. Mas está na lei. A nossa lei municipal que rege o funcionamento do Conselho Tutelar é a Lei 1615, de 2015. Como é que está o avanço, não digo de município, em território nacional? A cada dia ou cada ano, cada temporada, está se aumentando mais a eficácia do pessoal do Conselho Tutelar? Estão trabalhando mais? Está tendo mais ocorrência? De modo geral? O que acontece, assim, com relação, primeiro, à atuação do Conselho. Antes, os nossos ministérios públicos, eles não eram tão atuantes, assim. Tinha um promotor que fazia 1000 trabalhos e ele não tinha muitos assistentes. Hoje em dia, aqui na comarca de Jaguaruna, nós temos 2 promotores, né? Um exclusivamente na vara da infância. E então, o nível de cobrança do Ministério Público é bem maior, para que esses conselhos tutelares funcionam, né? De uma forma atuante, em conformidade com a lei, assim. Um conselheiro hoje, ele tem que ter muito mais conhecimento do que um conselheiro tutelar de 15 anos atrás do município de Jaguaruna. Tanto é verdade que uma das etapas desse processo de escolha é a prova, né? Existe uma prova, que ela é uma prova de conhecimentos, essa prova é eliminatória. Então, assim, se a pessoa não passar na prova, ela não vai concorrer ao pleito eleitoral para ser conselheiro tutelar. Ela tem que ter a nota mínima na prova. Então, a gente lançou Então, essa é a primeira prova, o primeiro desafio, né? Antes de ir para concorrer posso dizer eleição? Eleição assim? Pode falar, é processo de escolha, né? Eleição, pessoal. Se a gente fala eleição, a gente se limita no que vai acontecer dia 6 de outubro, que é ir lá e votar na urna. Isso é eleição. Certo. E quando o candidato, ele primeiro apresenta toda uma documentação, né? Aí ele tem a inscrição dele homologada, e aí depois o que acontece? Ele passa por um processo de conhecimento, de prova de conhecimento, né? Então, assim, não é só uma eleição, é muito mais amplo. Claro que sim. Eu digo que é uma das profissões mais difíceis de ser alcançada, né? Porque tem algumas, como a minha, eu fiz um concurso público, passei, ok. Agora, o Conselho Tutelar, não, assim, elas têm que passar nessa prova. Eles precisam passar na prova, né? E aí depois, não basta tirar 10 na prova, não basta tirar 8 na prova. Eles têm que ser eleitos pela população. A população de Jaguaruna tem que querer aquelas pessoas ali no conselho. Quem que tem direito a voto, acho importante falar, né? Todos os eleitores do município de Jaguaruna que estão em dia com a justiça eleitoral têm direito a voto. Aqui no município a gente vai colocar, de novo, 7 sessões eleitorais com 8 urnas.
Hoje, o Tribunal Eleitoral Federal lá, ele está trabalhando para que seja feito através das urnas eletrônicas. Então a gente não vai mais ter que contar papelzinho. Melhor? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então rapidinho já vai estar os porque eleitos. na outra eleição a gente sofreu, passamos horas contando papelzinho, né? Cédulas de papel, lembra, né? Lembro. Mas, Simone, você lembra quantos candidatos teve a última eleição em Jaguaruna? Me parece que inscritos, a princípio, foram 26. Desses, alguns não passaram na prova, que já teve a prova em 2015, né? Alguns não passaram na prova, alguns não tiveram a inscrição homologada, porque eram de outros municípios, assim. Tipo, a gente teve inscrição de pessoas que não eram residentes no município de Jaguaruna. E aí, como Jaguaruna é uma cidade bem pequena, que todo mundo se conhece, as pessoas vêm e falam, eu vou impugnar a candidatura do fulano porque ele não é de Jaguaruna, né? E então, assim, tivemos algumas impugnações. Tem isso também? Tem isso também. Então quer dizer que você se incomoda um pouquinho na hora de realizar e depois quando termina um pouquinho também? Isso é durante, Evandro, isso é durante o processo. Não sabia que isso também tinha. Tem. Assim, a gente tem muitas regras referentes também à campanha eleitoral, o que pode, o que não pode. E aí, se algum candidato, ele é pego, feito alguma coisa que não pode, ele também vai ser impugnado. Sempre, a gente nem precisa fiscalizar isso, porque os outros candidatos, eles fiscalizam os colegas que estão concorrendo, né? Legal. Não tem pergunta aí? Tem pergunta aqui. Bom, igual aqui com o Ney diz que o estudo é falso. Falso é você, embarcou naquele avião hoje aqui no aeroporto de Jaguaruna. Tá certo? Simone, já tem muitos inscritos? Temos 9 inscritos. O Ney pode participar? O Ney tem jeito para ser o conselheiro tutelar? Fala a verdade. Sem comentários. Nada contra, Ney, tá? Vamos tentar. Eu acho que, assim, nas urnas você seria eleito, né? Porque é uma pessoa muito querida no nosso município. Deu muito trabalho a última eleição? Pergunta aqui o pessoal. Eu envelheci alguns anos já na última eleição. A última eleição eu estava, na ocasião, eu estava presidindo o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que o presidente se incomoda muito também, porque é uma responsabilidade imensa, assim, né? Dá de tudo, assim, da boca de urna, da compra de voto, da leve trás. O pessoal compra votos também? Compra votos também. Eu não acredito. E aí a gente... É muita briga entre os candidatos, um querendo impugnar o outro, mas não tem provas para impugnação. E aí, quando não apresenta as provas, a gente não pode fazer aquela impugnação. Aí falam que a gente está protegendo. Então, assim, foi bem árduo o processo. Mas, assim, aquele era o primeiro processo que tinha o voto aberto, o voto popular, né? Era o primeiro processo na nova lei, nesse novo formato. Agora a gente já está... Hoje ainda nós tivemos reunião do Conselho de Direitos pela manhã, e eu e Paulo Henrique estávamos brincando ainda, falando assim, agora a gente já está diplomado, agora a gente não vai mais apanhar tanto. E é verdade? Com certeza. Já iniciamos o processo de uma forma diferente, né? Legal. A Cristiane Jesus está nos assistindo, a Cristiane mandou um abraço, reconheceu o estúdio. Então, os inscritos, as pessoas podem escrever até que data? Até dia 24 de maio. Esse mês só? E as pessoas, oficialmente vai sair quando para a votação? Vai sair os nomes oficial para as eleições? A gente tem um cronograma aqui, ó. Eu até trouxe porque são muitas datas, assim, né? Até o dia 31 de maio, a comissão eleitoral ela vai apresentar a relação dos candidatos e aí vai apresentar também as impugnações. Aí quem foi impugnado pode recorrer da decisão da comissão e aí a comissão de novo tem que voltar para análise e responde. Tem uma data que é 5 de setembro, que é a data final em que, assim, já vai ter acontecido a prova, a gente já vai saber quem passou e quem reprovou lá naquela prova de conhecimentos. Então, no dia 5 de setembro, vai acontecer
uma sessão, lá na sessão da Câmara, a gente vai usar o espaço da Câmara de Vereadores. A presidente da Câmara já nos concedeu o espaço, né? A gente vai fazer uma sessão de apresentação dos candidatos. Aí a gente vai divulgar amplamente isso, né? Vou te pedir ajuda, Evandro, também, na ocasião, para divulgar, que aí no dia 9 de setembro, às 18h30, toda a população de Jaguaruna que quiser comparecer na Câmara vai poder conhecer quem que são os candidatos. E aí, naquele momento, inicia o período eleitoral, que vai durar um mês. Um mês? Um mês. E os locais de votações estão definidos ainda? Definimos na reunião de hoje, porque a gente tem muitos prazos para cumprir junto ao Tribunal Eleitoral, né? Uhum. Então, assim, a gente vai colocar urnas, eu vou ver se eu lembro, a gente vai colocar uma urna no Olho d'Água, uma urna no Campo Bom, uma urna no Camacho, tem uma urna na Costa da Lagoa, teremos uma urna aqui no... Dalci? Não é no Dalci que a gente coloca, vai colocar no Maria Cândida, né? Tem uma urna no Morro, eu penso que não lembro agora essa, e duas no centro, lá no Salão Paroquial que a gente costuma fazer, né? Na última, você não gosta que chama de eleição? No último processo de escolha? No processo de escolha, o Ney gosta de eleição, porque o Ney brota eleição naquele homem. No processo de escolha, muitas pessoas deixaram de ir, foi um número significante que foi votar? Por ter sido o primeiro processo, nós ficamos muito surpreendidos, assim, né? Porque nós colocamos poucas urnas, era urna de lona. Naquela ocasião, a lei do município de Jaguaruna dizia que cada eleitor podia votar em até 5 candidatos. Então, aquela eleição, ela demorou muito, deu muita fila, né? Agora, o que a gente está fazendo? Além de ter, assim, essa novidade da urna eletrônica, que é bem mais rapidinho, a nossa lei municipal, ela segue agora a orientação nacional que diz que cada eleitor pode votar em apenas um candidato. Então, a gente acredita que o número de votantes vai ser bem maior, né? E também que o processo vai ser mais ágil, assim, vai ser mais rápido para votar. Com relação que você me perguntou a quantidade de inscritos, muitas pessoas falaram para mim que vão se inscrever. Mas brasileiro tem aquele jeitinho de deixar tudo para a última hora, né? A gente tem aqui um termo aditivo do edital que foi lançado no dia 22 de abril. Tudo que a gente lança vai lá para o site da prefeitura, né? Para o site oficial da prefeitura. Então, quem está se candidatando, quem quer se candidatar, fica ligadinho lá no site oficial da prefeitura. Tem também no mural de atos da prefeitura. Nós divulgamos, nós que somos conselheiros divulgamos no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. E nesse dia 22 de abril foi lançado um termo aditivo descrevendo o conteúdo da prova. Então, quem já se inscreveu ganhou uma cópia desse termo, né, com o conteúdo. O termo está lá, foi divulgado, mas assim, quem não se inscreveu ainda, entra lá no site da prefeitura, acessa esse termo aditivo, que está lá todo o conteúdo da prova. É bastante conteúdo, tem que estudar bastante e aí ganha tempo, assim, para estudar, né? Se deixar tudo para a última hora, não vai ter o tempo necessário para estudar para essa prova. Até o momento, a votação não é obrigatória? Não. É como se fosse um plebiscito, é opcional, você vai lá para a urna votar se você quiser votar. E só vota quem tem título? Vota quem tem título, quem está em dia com a Justiça Eleitoral e quem o título é do município de Jaguaruna, né? Então, pessoa de outro município não pode votar aqui. Não pode votar aqui. O Tribunal Regional Eleitoral, ele nos fornece aqueles cadernos de votação igual tem no dia da eleição. Né, ele já vem com o nome do eleitor, o número do título, o número do documento de identidade. É um processo muito sério e tem muita fiscalização do Ministério Público. Desde o dia que a gente lançou o primeiro edital, o Ministério Público está nos fiscalizando. Assim, todas as reuniões que a gente faz a ata, que ela pode ser solicitada pelo Ministério Público em qualquer tempo. Né, todas as decisões elas são levadas ao conhecimento do Ministério Público. Então, me ajuda o nome? Processo de escolha. Esse processo de escolha, ele é de nível nacional?
Tudo feito no mesmo... Isso, o processo de escolha de conselheiros tutelares, ele foi, em 2015, unificado, que a gente chama. O processo é unificado em nível nacional. Como que funcionava antes dessa unificação? Cada município tinha uma lei própria, leis bem diferentes uma da outra, e aí tinha municípios que os conselheiros eles ficavam numa gestão por 2 anos, outros municípios, como o nosso aqui de Jaguaruna, eles ficavam por 3 anos. Tinha municípios que as eleições eram através de voto popular. O nosso município, quem votava eram representantes das entidades que compunham o Conselho de Direitos. Então, assim, a APAI é uma entidade que compõe o Conselho de Direitos. O Bombeiros Voluntários, eles têm projeto na área da infância lá, que é o Bombeiro Mirim. Então, assim, eles compõem. O Caritas também compõe o Conselho. Então, assim, os membros dessas entidades, eles votavam, né? E era só as entidades. Então, em 2015, o que aconteceu? Teve uma unificação do processo eleitoral em nível nacional. E aí, no Brasil inteiro, no primeiro domingo de outubro, 1 ano após a eleição de presidente da República, acontece o pleito, né? No Brasil inteiro, em todos os municípios, assim. E aí, o voto, ele tem que ser voto popular, todas as pessoas, elas têm o direito de ir lá escolher quem que elas querem como conselheiro do seu município, e todos os conselheiros tutelares, eles ficam conselheiros por um período de 4 anos, né? Eles têm uma gestão de conselheiros de 4 anos, e eles são empossados no dia 10 de janeiro, posterior à eleição. Então, isso acontece em nível nacional. Vocês vão ver na televisão, notícia de outros municípios, que está tudo acontecendo nesse momento, assim. Desde o lançamento do edital, que foi dia 5 de abril, que foi nacional, em todos os municípios, o lançamento nesse mesmo dia. A vida de conselheiro tutelar é trabalhoso? Tem que gostar muito, tem que ter muita dedicação, porque o conselheiro tutelar, ele não chega às 8 horas da manhã, cumpre o expediente até às 5, vai embora, desliga o celular e deu. Não é assim? Não, não é assim. É igual a polícia, fica de plantão? Digamos assim, está em alerta? É tipo assim, conselheiro tutelar, ele é conselheiro tutelar 24 horas por dia, 7 dias da semana. É mesmo? Eles fazem ali uma escala de sobreaviso. Por exemplo, hoje o conselheiro tutelar A está de sobreaviso, mas isso não impede de ele atender uma ocorrência grave e ter que acionar os outros conselheiros para vir auxiliar naquele momento, assim. Então, o celular de plantão do conselho nunca desliga, ele sofre um revezamento entre os membros do conselho ali, mas é uma profissão a que você precisa se dedicar muito, muito, assim, até porque na maioria das vezes, quando chegam denúncias para o Conselho Tutelar, elas são denúncias muito densas, muito carregadas, assim, né? Que há uma necessidade de ter uma estabilidade emocional para poder atender aquela demanda que chega. A questão de denúncia, elas vêm aumentando, se ela se estagnou, baixou a cada dia que está passando? Como é que ela se comporta hoje aí nos cadernos aí? Eu não tenho muitas estatísticas, porque assim, eu não sou conselheira tutelar também, né? Talvez os conselheiros tutelares pudessem falar melhor sobre isso, assim. Mas hoje a mídia, ela promove muitas campanhas, né? Denuncie, Disque 100, aí denúncia contra abuso e exploração sexual infanto-juvenil, denúncia, né, de todos os tipos. Tem programas como o Apoia, que é para combater a evasão escolar. Então, assim, o povo hoje está mais instruído. Então, eu acredito que chegam mais denúncias do que acontecia antigamente. Então, os conselheiros tutelares, ele abrange todas as comunidades do município de Jaguaruna. Ou seja, sim. Aconteceu uma denúncia, sei lá, um torneiro, tem que estar lá. Tem que estar lá. Há ocorrências que eles conseguem resolver por telefone, que é uma orientação, alguma situação que dá para resolver por telefone. E quando não é possível, eles se dirigem até o local da ocorrência, sim. Você está no Entrevista Portal, hoje ao vivo, sempre ao vivo, Entrevista Portal. Nossa convidada, a Simone Ghisoni, que eu quero acreditar que Ghisoni é
italiano. É italiano, sim, é italiano. Família inteira Tutti italiana. buona gente. Se você diz, como diz o Ney. Tanto família italiana, Ghisone italiano. Ghisone italiano. Numa entrevista ao vivo aqui, dá tempo de você deixar o seu recadinho? E lembrando que o Entrevista Portal após... Já acabou? Não. Mas após acabar a entrevista, as pessoas podem assistir toda a reprise na íntegra e assistir a hora que quiser. Tá cedo ainda, mulher? Ah, tá. Pensei que já tinha acabado. Alguma ocorrência não, né? Ah, mas já faz quase uma hora que a gente tá aqui. Não, mas né? tá bom, o papo tá legal, tá bacana. Muita gente tá... que caiu agora o sinal aqui, mas a gente vai fazer mais pergunta para você. Mas, Simone, você nessa parte aí do Conselho Tutelar, você que trabalha aqui na região de Jaguaruna, é só Jaguaruna que você faz os atendimentos, ou outros municípios também? Não, é só Jaguaruna. Os conselhos tutelares e os conselhos de direito, eles são municipais. Jaguaruna tem seu próprio conselho, Sangão tem seu próprio conselho, 13 de Maio tem seu próprio conselho, os conselhos são municipais, assim. É importante que as pessoas que se identifiquem com a causa venham, se inscrevam, participem do processo. E assim, recadinho que tu pediu para eu deixar, eu vou deixar o recadinho então. Venham votar no dia das eleições. Não adianta você não vir votar e depois reclamar, mas aquela conselheira eu não gosto, mas aquele conselheiro... Então assim, ajuda a escolher quem que é a pessoa mais adequada para ser membro desse conselho. É uma função de extrema responsabilidade, é uma função super importante. Então assim, que todos os eleitores do município de Jaguaruna venham participar desse processo. Assim. Dia 6 de outubro, a votação vai ser das 8 da manhã às 14. A gente vai ter... Das 8 às 14? Isso. Como na eleição de 2015 a gente encerrou meio-dia e as filas ficaram até as 14 horas, a gente decidiu estender esse prazo. Assim. Então, vão ser 6 horas de votação, né? Não há necessidade do dia inteiro, porque o município não é tão grande assim e nós teremos 7 sessões eleitorais. Essas sessões vão ser divulgadas, aonde que vai ser. Tem uma questão que hoje até eu fui interrogada, no sentido de, tipo assim, eu moro lá no Arroio Corrente, e no Arroio Corrente não tem uma urna na eleição, né? Não tem uma urna lá. E na eleição eu venho votar no Incruso. No Incruso vai ter uma urna? Aí assim, eu não lembro de cabeça agora se a gente vai colocar a urna no Incruso. Só que nós lançamos um edital, a gente divulga amplamente na mídia, onde que cada eleitor de Jaguaruna deve votar. Né? Por exemplo, os eleitores da Garopaba, eles vão votar lá no Camacho. Porque na Garopaba não vai ter uma urna, mas vai ter lá no Camacho. Então, a gente sempre divulga amplamente, assim, a gente divulga os eleitores da seção tal, de tal comunidade, devem votar em tal lugar, né, em tal local de votação. Então, entendeu essa parte? Oi? Entendeu essa parte? Entendi. Tá. Inclusive, era a pergunta que eu ia fazer para você. Então, quer dizer, o eleitor não pode em qualquer sessão votar. Ele já tem uma sessão lá configurada com o nome dele, aguardando ele. Até porque, assim, se o eleitor pudesse em qualquer sessão votar, você poderia passar em todas as sessões e votar 7 vezes, né? Verdade. Então, o que acontece? Como os cadernos eleitorais, eles são fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, tá certinho onde cada eleitor tem que votar. O eleitor tem um controle, pode votar, né? Tem controle. O eleitor ele pode trazer o título eleitoral, mas ele tem que sempre trazer um documento com foto. Na última eleição tinha pessoas querendo votar que o nome não estava no caderno e aí não votou. Não vai votar. Se o nome não estiver no caderno, é porque aquela pessoa não está em dia com a Justiça Eleitoral. Evandro, te candidata que eu não voto em você. É mais mulher ou mais homem que se inscreve? É tudo igual? Não, ainda existem mais mulheres se inscrevendo, assim. Né? Os homens também estão se inscrevendo. Aqui no município a gente já teve conselheiro homem, mas ainda são mais mulheres. A Fabiola Ribeiro diz aqui, boa noite, sucesso para Simone. Fabiola Ribeiro. Obrigada, Fabiola. Conhece a Fabiola? Conheço a Fabiola. Sucesso para você aí,
Bernadette Rodolfo, bem. Cristiane de Jesus também está assistindo aqui. Está dando umas travadas aqui, porque a gente está lendo um pouquinho. Deve ser a chuva, né? Pode ser a chuva. Chuva também tem ocorrência nos conselheiros? Não tem dia nem hora? Não tem dia nem hora. É chuva, é Natal, é Carnaval. Não tem dia nem hora. Muitas ocorrências podem ser evitadas, como você falou, por telefone, né? Elas podem ser atendidas por telefone, sim. E evitadas, claro, diversas maneiras. Com a família. Evitada com a família. Isso. Então, há pouco eu perguntei para você se os números estão crescendo em termos de denúncia em Jaguaruna, então... Eles crescem. Não, eles crescem. Os números crescem e eu acredito que não é porque está acontecendo uma violência ou uma negligência maior. Os números crescem porque a mídia está divulgando mais a possibilidade de denunciar. Por exemplo, hoje uma criança, como a minha filha que está aqui no estúdio, ela tem 10 anos, ela é conhecedora dos direitos dela, do que pode, do que não pode, né? Então, assim, se ela sofrer algum tipo de violência, ela vai saber que aquilo é uma violência e ela vai saber aonde, para quem que ela pode denunciar. E antigamente não se tinha esse conhecimento assim, então era uma quantidade menor de denúncia. Hoje a gente tem um canal de denúncia que é o Disque 100 e que ele funciona de fato assim, né? Se você é uma vítima, se você presenciou, se você ficou sabendo de alguma situação de violação de direitos contra a criança ou adolescente, você pode ir ali no seu celular, bota o 100 e fala, e faz a denúncia. A denúncia pode ser anônima, né? Você não precisa se identificar. E aí essa Secretaria de Direitos Humanos, que é do Disque 100, ele vai enviar aquela denúncia tanto para o Conselho Tutelar quanto para o Ministério Público. Eu ia te perguntar, você já respondeu. Então as denúncias se tornam até anônimas? Sim, as denúncias podem ser anônimas. Cristina de Jesus diz, boa noite, eu vou na outra vez. Cristina de Jesus, conhecida? Não lembro desse nome. Cristina de Jesus, você não conhece? Ô Simone. A próxima eleição vai ser em 2023, Cristina, tá muito longe, vamos se inscrever agora. Dá tempo, né? Dá tempo. Temos 2 semanas ainda de inscrição. Pessoal, os conselheiros ali, olha, são uma equipe bem... Eles passam por uma... Além da avaliação que você falou, até ser um candidato, após, eles passam por muito treinamento, principalmente psicológico, então, porque é um trabalho de muita responsabilidade. Por isso que eu falei anteriormente, a pessoa ela tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para vir querer ser conselheiro tutelar, né? Eles passam por um pequeno treinamento antes dessa prova de conhecimento, é um treinamento que dura 2 dias. Aqui em Jaguaruna, se não me engano, a gente vai fazer esse treinamento no dia 13 e 14 de julho. E aí depois eles estudam muito, né, para passar nessa prova de conhecimento. E aí a partir do momento que eles são eleitos, depois lá do dia 6 de outubro, os eleitos já vão começar a capacitação. Antes de assumir, antes de começar a receber trabalho, eles receber o salário, né, eles já começam a participar de capacitações. E a capacitação ela deve ser continuada. Nem sempre a gente consegue cumprir essa normativa da capacitação continuada, mas é uma das profissões que mais se investe, né, em capacitação, assim. Vida de psicóloga nessa profissão é trabalhoso? Depende do ponto de vista. Muito exigido? Assim. Da mesma forma a gente tem que ter um equilíbrio emocional bem grande, né? A área que eu atuo é uma área muito densa, eu trabalho num serviço que se chama alta complexidade, né? Então, assim, quando as situações chegam até mim, elas chegam até mim encaminhadas ou pelo Conselho Tutelar, bem esporadicamente, né? Na maioria das vezes elas vêm encaminhadas pelo Poder Judiciário, são situações muito densas, né? E a gente tem que ter um suporte emocional bem grande para lidar com essas situações. Tem que ter perfil para trabalhar com alta complexidade. Agora, para que isso tudo não se torne um problema para todo social, importante é a educação em casa, com a família, óbvio, né? E tu acha que o brasileiro, no modo geral, todos, estão perdendo essa identificação aí familiar, Simone? Se mantém na mesma? Poderia ser melhorado? Acho que melhorar poderia, né? Melhorar sempre a gente pode melhorar, né? É como eu falei antes, assim, da tecnologia, do acesso à informação, isso também hoje é um problema nas famílias, né?
Eu vejo mães que a criança chega perto e ela pega o celular e fala, pega aqui e fica quieto, né? E já vai entregando o celular para a criança, né? Então, assim, falta muito diálogo em casa. Mas isso não é uma coisa que acontece só hoje, né, Evandro? Quando nós éramos criança também faltava diálogo, né? Isso vem em todas as gerações, Só que hoje em dia tem a questão da mídia, do consumismo, né? Esse nosso capitalismo selvagem, assim, as compensações. Eu passo o dia inteiro trabalhando, estou aqui hoje na imprensa, né, dando essa entrevista, mas quando eu sair daqui eu vou levar a minha filha para jantar, para compensar ela por ter né, ficado lidando com a minha ausência o dia inteiro. Então isso é uma coisa que eu penso que está levando as nossas famílias bem para o buraco, assim. Eu vejo muito pai e mãe no celular o dia inteiro e aí eles, né, falam para o filho, sai do celular, né? Enquanto que o modelo é o que pega, é o que é mais importante, assim, né? Legal, entrevista Portal ao vivo com a psicóloga Simone Ghisoni. Ela, além de psicóloga, ela trabalha na área de... Me ajuda, Simone. Eu sou psicóloga de formação, né? Mas aqui, diretamente no conselho, como é que é? Na secretaria? Com defesa de direitos. Na verdade, assim, a minha formação é como psicóloga, né? Eu atuo na assistência social como psicóloga. E eu sou uma defensora de direitos da criança e do adolescente. E em sendo uma defensora de direitos, eu acabo entrando, né? Nesses conselhos, a gente tem uma rede de serviços aqui no município de Jaguaruna de atendimento à criança e adolescente. Então, assim, a gente vai seguindo conforme a banda toca, assim, conforme a necessidade a gente vai exercendo vários papéis. Legal, ainda dá tempo você deixar o seu recadinho aí, faz a sua última pergunta. A Cristiane Jesus daqui diz da boa noite. Tem mais aqui, olha, é a rede aqui que está travando aqui, caiu de novo. A gente vai tentar ler depois, inclusive a Simone depois vai entrar no Facebook e vai deixar um recadinho lá para o pessoal que deixou o recado lá, vai deixar um oi lá, né, Simone? Eu vou disponibilizar o meu Facebook, né, se as pessoas quiserem fazer perguntas, se não conseguiram fazer perguntas agora, pode fazer pergunta depois, eu respondo à noite, amanhã, sábado, domingo, né, sem problemas, assim. Essa vida de psicóloga nessa área aí, tem que ser uma mulher cerne mesmo, como diz na gíria lá eu diz serrano lá no costão lá. O cara tem que ser bom, o cara tem que ser forte, ele tem que estar, digamos, em sintonia com tudo, né? Preparado. Que cara, Evandro, não tem tempo para cara nessa agenda. É sofrida? Não, quando a gente gosta do que faz, quando a gente ama o que faz, não tem sofrimento, né? Às vezes um amigo meu disse assim, um louco, assim, a gente quando gosta do que faz, a gente está sempre de férias. Eu não esqueço dessa palavra dele. É verdade. Mas é uma luta incansável, né? Nessa sociedade aí que vive, como você falou, tá cheia de opinião, né? E cheias de razões, cheias de regras novas todos os dias, que vão complicando a família, né? O problema atual, do meu ponto de vista, é o retrocesso, assim. A gente caminha dentro das políticas públicas, a gente vai caminhando progressivamente e aí, de repente, muda o contexto político do país, muda o contexto político do município e há um retrocesso, assim. E aí a gente tem que respirar fundo e, né, não desiste, vamos lá, retomar a caminhada. A gente já fez esse caminho uma vez, então a gente sabe como fazê-lo e vamos de novo. A política ela ajuda, mas também ela traz também uma sequela também, né? Dá uma complicadinha. Sempre, né? As trocas, elas que as pessoas às vezes não têm o entendimento, elas não estavam lá quando aquilo foi construído, e elas não conseguem entender por que foi construído daquela forma. E aí acaba desconstruindo, por não entender como funciona. Essas novas atualizações nas regras, como você trouxe aqui, ela vem beneficiando, encurtando menores os trabalhos para a comissão? Ela aumentou o nosso trabalho, mas ela burocraticamente ela aumentou? Ela se tornou mais burocrática, né? Então, assim, ela aumentou muito o nosso trabalho, só que ela tem uma lisura maior agora, né? É um processo mais democrático. E a democracia sempre é bem-vinda, né, Evandro? Então, assim, hoje qualquer cidadão do município de Jaguaruna que esteja em dia com a justiça eleitoral, que tenha o seu título eleitoral, ele pode participar desse processo. Quando que tu sonhou com isso?
né? Em outras épocas era o conselho que em outras épocas eram entidades que nomeava. faziam parte do conselho, E né? nomeavam. Que elegiam, né? Escolhiam. Era um processo de escolha, uma eleição, mas acontecia de uma forma bem diferenciada, assim. Isso ficou melhor? Ficou melhor. Ficou A democracia é sempre bem-vinda, né? E a qualidade, a mão de obra dos novos conselheiros melhoraram, digamos assim, a qualificação também? Tem melhorado por quê? Porque tem mais critérios agora. Vem mais nessas preparado? escolhas, vem mais preparados, né? Essa história da prova de conhecimentos é novo, assim. Teve em 2015 no município de Jaguaruna e agora a gente vai ter isso. Então, assim, eu aposto muito nesse processo. Em 2015 a gente cometeu um erro muito grave. Nós a gente ficou subestimando a capacidade intelectual dos candidatos, talvez, e fizemos uma prova mais fácil, porque a gente ficou com medo que as pessoas não passassem na prova. E agora, com a nossa experiência, a gente já vai ousar fazer uma prova um tanto quanto mais difícil, assim. É mesmo? Olha, mas Então, vocês são tem que linhadura estudar, mesmo, tem que hein? estudar e tem que ter conhecimento. O que cai numa prova? O que cai? Você trouxe aí prontinho? Nós fizemos um termo aditivo no edital, especificando exatamente o que cai na prova, assim. Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem vários artigos ali que são super importantes, que tem que estudar. E aí tem uma orientação técnica do Conselho Tutelar, que ela foi elaborada pelo Ministério Público, pela FECAM, né, em parceria com outros órgãos, universidades. Então, assim, essa orientação técnica ela está disponível no site do Tribunal de Justiça e no site do Ministério Público. É uma orientação super fácil, se você vai lá, você vai ler, você vai entender. Aí também você tem que saber o que consta do Plano Nacional de Promoção, Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tu tem que conhecer um pouquinho de como que funciona a assistência social, como que funciona a educação, como que funciona a saúde, porque quando você for um conselheiro tutelar, você vai ter que encaminhar algumas crianças, algumas famílias para esses órgãos, assim. Então, sem conhecer como que aquele órgão funciona, você vai ficar perdido sem saber para onde que encaminha. Tem que saber exatamente que serviço tem aqui, que serviço tem ali. Então é importante você estudar, né? E aí nós temos também a lei municipal, que é extremamente importante, né? A lei 1615, que ela é de 2015, como eu já falei. Essa lei municipal, ela rege a política de funcionamento, ela rege o funcionamento das políticas públicas na área da infância e adolescência no município. A gente pede ali também para que as pessoas estudam 2 sistemas. É o sistema Apoia e o sistema CIPIA. As pessoas têm me perguntado assim, mas eu entrei no sistema CIPIA e me pede uma senha. Então, assim, o que eu vou explicar para vocês? Que tanto o Apoia quanto o CIPIA, eles são sistemas que só quem tem acesso é o conselheiro tutelar. Nem conselheiro de direitos tem acesso. Então, quem vai ter acesso é o conselheiro tutelar. A gente não está pedindo para você acessar o sistema. A gente está pedindo para que você estude, que você saiba o que é esse sistema, para que ele serve, como que ele funciona. Né? Então, assim, não se preocupa se não aprender isso agora. Simone? Tem mais um item para estudar, Evandro. Sinceramente, eu corria. É muita coisa? Não é muita coisa. Não mesmo? É o mínimo que uma pessoa precisa saber para ser conselheiro tutelar. Não, mas tem uma listagem aqui grande. Bom. E aí o último item que a gente pede é que a pessoa tenha noções básicas de informática. Porque como ela vai ter que, o tempo todo, assim, acessar e-mails, ela vai ter que escrever relatórios, fazer encaminhamentos, e ela vai acessar também esses sistemas que eu falei, o sistema Apoia, o sistema CIP, ela tem que ter conhecimento de informática. Então, se você não sabe lidar com o computador, dá tempo ainda, entrar num cursinho de informática, né? São conhecimentos básicos mesmo. Depois vai ter capacitação para saber como que funciona cada um desses sistemas. Mas tem que ter o mínimo de conhecimento de informática. Simone, uma vez eleito os novos conselheiros, eles passam, digamos, com algum tempo se atualizando das novas leis? Tem que estar se atualizando? Diariamente. É mesmo? Assim, na minha área também. As leis, elas têm mudado com uma certa frequência, né? Ela vem mais de nível nacional ou municipal? Nível nacional. Não, nível nacional. Municipal a gente muda
quando, tipo, a lei municipal de Jaguaruna, que a gente fez alteração em 2015, se eu não me engano, ela era assim de 1990 e poucos. Né? Não tinha por que mudar a lei, porque não tinha uma orientação nacional para que a lei fosse mudada. Então, ela sempre vem de cima para baixo. Muito bem, quase 1 hora de programa, que legal. Eu falei que ia passar rápido, né? Passou muito rápido. Passou rápido, mas tu sabe que eu estou olhando, o pessoal em casa está vendo. E eu estou curioso para perguntar, mas eu vou perguntar o quê? Porque aqui tem conteúdo. O que tudo isso aqui? Isso aqui são regras do conselheiro, que lá é a regra básica para as pessoas estudarem, né? Na verdade, assim, ó, vou mostrar aqui então. A gente tem aqui a Lei 1615, de 2 de junho de 2015, que ela cria a política básica de atuação dos direitos de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município de Jaguaruna. Aí, com relação à lei, a gente tem aquela lei aqui, que é a Lei 13.824, do dia 9 de maio de 2019, que é a Lei da Recondução Livre. Aí, o edital que chama esse processo, né, que é o edital 01 de 2019. Aí, a gente tem esse termo aditivo do edital e aqui o cronograma, né, que é pra gente não se perder nas datas, assim. O que tem que fazer quando? Só isso. Olha, nós tínhamos que fazer... Eu acho que nós tínhamos que fazer uma entrevista de 1 semana. É muita informação. Exagero, Evandro. A gente já começou na escola, né? A gente não aprendeu, mas é bastante coisa. Ó, tem gente perguntando aqui se... Eu não sei se é agora ou se é no dia que vai ter cafezinho. Você acredita que eles perguntaram isso? Pergunta pra Simone se vai ter cafezinho. Quem que perguntou? Adivinha quem? O Ney. Corta o pescoço, né? O Ney. Ô, Ney, tu serve cafezinho enquanto tu tá aqui pra ti o Evandro dar cafezinho? Pior que eu trago pra café. mim ele não deu. A garrafa só aguenta até o meio-dia. Mas o Ney é bem tratado aqui. O Ney é bem tratado. Ó, travou aqui, mas pediram o cafezinho. Mas que legal, Simone, que você veio aqui. Obrigada pelo convite. Eu já havia sido convidada para estar nesse estúdio, a Aniele já tinha me convidado. Desculpa, Aniele, não fui no teu programa e vim aqui. É porque quando o Evandro abriu essa oportunidade de falar sobre a eleição do Conselho Tutelar, eu não pude recusar, assim, Pois né? Esse processo de escolha, ele é um processo realmente bem amplo, que tem muita informação, então, assim, sempre que eu tiver um canal de comunicação aberto para falar desse processo, eu vou estar lá e eu vou estar falando. Obrigada, Evandro. Lembrando que a gente vai estar fazendo uma cobertura aí nos dias das eleições, né? Fazendo entrevista lá, trazendo apuração das... Não é eleição, Urna né? eletrônica. Não, o dia da eleição, dia 6 de outubro. Dia da eleição, posso dizer, eleição. Dia da eleição, dia 6 de outubro. Que não é aquela para prefeito, mas sim... a escolha dos novos conselheiros tutelares, que serão 5 em Jaguaruna. 5 conselheiros. Legal, muito bacana. Deixa eu ver aqui. Ó, temos aqui. Fala sobre a eleição, prazo para fazer a campanha. Pergunta aqui. Quem perguntou? A Ivone Marcela. Simone, me ajuda aqui. Olha aqui embaixo. Eu estou sem óculos. Aqui embaixo. Sim. Ivo e Marcela. Ivo e Marcela. Eu e Ivone. Essa questão da campanha, a campanha oficial, ela vai iniciar a partir do momento que os candidatos forem de fato apresentados, que as candidaturas forem homologadas e que eles vão receber um número de inscrição, né? Um número deles de candidato. Porque teve uma alteração, não sei, para quem leu o edital deve ter percebido isso, que assim, na eleição de 2015, o número de inscrição, ele ficou sendo o número de candidato, o número que foi lá para a cédula eleitoral. Agora, a norma é outra, essa regra mudou. Então, assim, o candidato ele recebe hoje um número de inscrição e a partir do momento que todas as candidaturas forem homologadas, ele vai receber um número de candidato por ordem alfabética. Então, o que corre o risco, Marcela? Corre o risco hoje de alguém estar pedindo para votar, por exemplo, a pessoa que se inscreveu lá na inscrição de número 11.
está pedindo para que se votem no número 11, só que depois esse número da pessoa vai mudar, né? E a gente tem que ver também o que caracteriza uma campanha. Uma campanha seria o quê? Um panfleto, né? Um pedido oficial. Por exemplo, assim... Pode ter panfleto? Pode ter panfleto. O panfleto tem algumas regras para existir, pode ter o currículo da pessoa, né? No edital está bem explicado o que pode ter. Os candidatos podem vir aqui pedir voto no portal? Não Desde pode. que você abra vaga para todos. A gente não pode priorizar esse ou aquele. Não, mas é interessante fazer todos, né? Até teve uma situação semana passada que eu fui convidada, teve uma instituição aqui do município que fez uma reunião técnica com os funcionários e dentro dos funcionários tem alguns que estão candidatos ao processo. E a coordenadora daquela instituição me convidou, assim, Simone, tu pode ir lá dar uma palavrinha, eles estarão todos reunidos, falar um pouquinho sobre a eleição do Conselho Tutelar. Aí eu falei, não, eu vou lá no Evandro, aí todo mundo assiste, porque eu não posso falar para um grupo específico, né? Eu não posso estar priorizando grupos, assim, porque o processo é democrático. Então, todas as pessoas, elas têm direito à informação coletivamente, assim, né? Legal. O Gustavo mandou um abraço, mais o pessoal aqui. Acho que agradecer aqui a Simone mais uma vez, lembrando que a entrevista portal já pode ser assistida, reprisa a hora que você quiser, direto do Face. E alguns minutos depois, você também pode encontrar em outras redes sociais, inclusive lá dentro do canal oficial do portal. Passou 1h e mais quantos? 2 minutinhos. Tranquila? Tranquilo, tá ótimo. Que se perdeu mais foi eu aqui, você saiu melhor do que eu. Cheguei tão nervosa aqui hoje, gente. Isso aqui assusta um pouco. A gente chega, negócio é ao vivo, né? Tão fácil gravar um videozinho. Que fácil, né? Mas tá tranquilo, Evandro. Tu deixa a gente muito à vontade. Então Obrigada. você vai ter que vir aqui de novo. Como Só por convidar. exemplo. E traz café. Da próxima vez trago café. Uma xicrinha tipo a do Jô, por que tu não faz a xicrinha do Evandro? Aquela grandona, assim, de tomar café a noite inteira aqui. Falei, porque agora eu desconheci um pouco do assunto, né? Mas agora eu já fiquei muito inteirado aí do assunto aí do Conselho Tutelar. Inclusive agora, daqui para frente, vai se falar muito, né? Até a eleição, falar né? muito, sim. Que bacana. Obrigado, Simone. Obrigada, Evandro. Lembrando que amanhã nós temos sessão da Câmara ao vivo, direto da Câmara de Vereadores de Jaguaruna ao vivo pelo portal a partir das 18h30. Na quinta-feira nós temos o programa Frequência Esportiva na TV. Um abraço para o meu amigo Dilto do Nascimento, o nosso exterminador do futuro. A Helenice diz aqui que o estúdio é show de bola. É verdade, Helenice. Moderníssimo. E na sexta-feira tem o programa Você Mulher com a nossa amiga a Aniele também ao vivo aqui na TV Portal. Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau. Tchau.